Esses dias eu tava pensando, quem foi que estabeleceu uma data limite para viver ou para realizar sonhos? Hoje de manhã eu tava mexendo no Instagram e eu me deparei com um post daquela página Hábitos que Mudem, esse post aqui. E o post diz: você trata os seus sonhos como se eles tivessem prazo de validade, mas a verdade é que não existe idade certa para realizar nada. E aí eu fui assistir o podcast que inspirou eles a fazerem esse post, e lá nesse podcast que chama Muito Além de uma Checklist, e aí a menina fala assim: por que nós agimos como se a nossa vida estivesse muito mais próxima do fim do que do começo ou do meio? E vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes eu acordo e me deparo, cara, eu tenho 28 anos. E uma das coisas que eu mais tenho vontade na vida, assim, vamos dizer, de conquistas pessoais mesmo, fora essas conquistas que a gente sabe que a gente quer, tipo, todo mundo quer ter uma casa própria, né? Todo mundo quer poder ter um carro legal e tal. Mas assim, coisas, sonhos pessoais meus, eu tenho muita vontade de viajar pra fora, eu tenho muita vontade de conhecer vários lugares no mundo, eu tenho uns lugares específicos do mundo que eu gostaria de conhecer. E tem alguns momentos, alguns dias que eu me pego muito ansiosa, que eu acordo sem motivo algum, ninguém me pressionou a nada, não talvez diretamente, conscientemente, mas eu acordo e me pego, meu Deus do céu, ano que vem eu vou fazer 29 anos e eu nunca viajei internacionalmente, meu Deus, vai acontecer uma guerra, todo mundo vai morrer, eu não vou conseguir viajar, ou, meu Deus, eu preciso, sei lá, viajar, conhecer tal lugar, sabe, às vezes a minha mente age como se aquele lugar fosse deixar de existir num estralar de dedos e eu não vou conseguir visitar aquele lugar e conhecer aquele lugar, ou a minha mente pensa, meu Deus, eu preciso logo fazer isso porque, sei lá, pode acontecer alguma coisa muito terrível comigo e eu não vou ter realizado esse sonho, sabe? Eu acho que às vezes a gente se pega e se prende muito nessas prisões emocionais e mentais, onde a gente coloca um prazo, às vezes meio rígido e meio utópico e injusto com nós mesmos, sabe? E assim, eu sei que existe um padrão na sociedade, né, que a sociedade impõe pra gente realizar as coisas na nossa vida, é meio que um padrão, tipo assim, universal, né? Você termina você termina a escola ali aos seus 17, não sei, eu terminei aos 17, não sei quantos anos você terminou a escola. Você termina a escola aos 17, chega ali, dependendo do curso que for fazer, aos 25, 24, você já tá formado, dependendo do curso. Você formado, você já precisa arrumar um emprego na área, e aos 30 você precisa no mínimo estar com uma estabilidade financeira legal. Você tá recebendo um salário legal, ter recebido no mínimo umas 2 promoções ali, ser gerente de não sei o que, conseguir um status na sociedade, e antes disso, talvez aos 22, 23 você já tem que ter casado, tá? Aos 25 o primeiro filho, então nesses 30 você conquistou ali o casamento, o primeiro filho, a estabilidade financeira, e talvez aos 35 você vai estar, tipo assim, melhor ainda financeiramente, você tem a sua casa própria, você conseguiu conquistar o carro dos sonhos, você viaja com a sua família, e aí, tipo assim, cara, a gente vê esse padrão estabelecido muitas vezes talvez nos filmes, e as pessoas mesmo que impõem, a sociedade no geral, gente. Conforme o tempo vai passando, a gente vai estabelecendo padrões para a sociedade nos momentos, nos anos que a gente vive ali. Aí a gente se depara com as pessoas que não conseguiram isso, que não conseguiram alcançar esses padrões, né? Que não conseguiram dar check nessas tarefas, nessas metas da vida que a sociedade impõe, e aí a gente começa a ficar literalmente louco e despertar uma ansiedade, talvez até um estresse, um anseio e uma loucura mesmo na nossa cabeça, porque a gente não conseguiu cumprir com os prazos que a sociedade colocou sobre a nossa vida. E a gente começa a agir, tipo eu, aos 28 anos de idade. Tudo bem que eu já tiquei algumas coisas, né? Eu sou casada, não sou formada, mas eu trabalho na minha área e tal. E tem muitas coisas ainda que eu não consegui ticar. Mas assim, a gente se depara com esses prazos de validade criados pela sociedade, pelas pessoas no geral, e às vezes até as pessoas que nos influenciam, né? Pessoas que têm voz na sociedade e tudo mais. E a gente começa a ficar doido. E a gente começa a pensar, cara do céu, 28 anos, nunca viajei pra fora, meu tempo tá acabando. Quem disse que meu tempo tá acabando? Se a gente for lá pra Bíblia, a gente vai ver que realmente o Senhor fala que a nossa vida é como um sopro, é como uma neblina. Você já viu quando você acorda e tá neblina? Todo mundo fala, né? Quando tá neblina de manhã quer dizer que vai fazer calor depois. Mas você já acordou e viu? Às vezes você olhou pela janela e tá neblina, o prazo de você, sei lá, ir tomar café, voltar, a neblina acabou. A nossa vida é um sopro, é realmente rápida. Mas a Bíblia também diz que tem um tempo certo para todas as coisas.
Há um tempo estabelecido onde a gente vai conquistar as nossas coisas, onde a gente vai encontrar a pessoa que a gente vai passar o resto da nossa vida, né? Onde a gente vai poder conhecer as belezas que Deus criou e tudo mais. Há um tempo para todas as coisas, até as coisas que a gente acha que são fúteis aos olhos de Deus. O Senhor, Ele se importa com as pequenas coisas da nossa vida. O Senhor, Ele se importa com a sua listinha de metas que você tem, que às vezes você fala, poxa, isso aqui é muito fútil, né? Por que Deus vai querer realizar esse sonho meu? Mas Deus se importa com essas pequenas coisas, né? Ele vê o que tem no nosso coração. Mas o que eu quero dizer é que, assim, cara, ok, nós sabemos que a gente não pode acrescentar nenhuma hora sequer na nossa vida. A gente não sabe, eu não sei, cara, o que vai ser da minha vida daqui a um segundo. Cara, eu tô gravando esse vídeo aqui, talvez eu não possa viver, e é que eu não tô querendo ser negacionista e querer colocar mais ansiedade no seu coração, mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade, a gente não sabe. Você não sabe de que você vai partir de uma dessas pra melhor. Você não sabe o que vai acontecer. E por que a gente tá tão ansioso, tão nervoso, tão preocupado em cumprir essas metas da sociedade, em cumprir em dar check nessas tarefas que a sociedade tem imposto sobre nós, se a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um segundo na nossa vida? Talvez o melhor não seria a gente viver um dia de cada vez e aproveitar e fazer o que nós podemos fazer agora e fazer o que nos é proposto nesse dia de hoje, do que ficar nesse anseio e nessa loucura para dar um check em fiz minha primeira viagem internacional. E aqui, gente, eu não tô me excluindo desse anseio, não. Eu tô me colocando como exemplo primordial aqui. Eu fico muito ansiosa, eu tenho muita vontade de conhecer vários lugares do mundo e assim, eu fico realmente pensando, eu fico assim, cara, mano, eu tenho 28 anos, e aí? Aí nesse podcast a menina até fala que às vezes a gente fica nesse dilema de brigar com o nosso passado. Por que eu não fiz um intercâmbio pro Canadá quando eu tinha 20 anos? Por que eu não fiz uma viagem tal para tal lugar? Por que eu não... Cara, por que sei lá em 2011 eu não dei uma louca e comprei Bitcoin? Hoje eu ia estar rica. Por que eu não comecei uma empresa aos 18? Eu teria 10 anos de empresa, talvez a minha empresa estaria muito bem hoje. Mas, cara, as coisas poderiam ter dado errado também. Talvez o seu intercâmbio aos 20 e poucos anos para o Canadá poderia ter te dado, sei lá, um problema muito sério lá no Canadá. Ter acontecido alguma coisa com você. Talvez você teria tido uma empresa aos 18 anos e, sei lá, aos 20 e poucos, precisou fazer um empréstimo, entrou numa dívida absurda, aos 28 você ia estar devendo pro Estado e sua empresa falida, quebrada. Então, tipo assim, cara, a gente pode olhar as coisas que não aconteceram com nós por um lado de que não aconteceram porque não eram para acontecer naquele momento. Talvez você tá vendo esse vídeo aqui e você tem os seus 60, e eu não estou dizendo que 60 é velho, cara. Enquanto a gente está vivo, é tempo de viver. Enquanto a gente está vivo, a gente pode realizar as coisas. Enquanto a gente está saudável, vivo, tendo disposição, tendo oportunidade, a gente pode fazer as coisas que a gente tem vontade, a gente pode conquistar as nossas coisas, ter a possibilidade de conquistar as nossas coisas. E aí, tipo assim, cara, aqui eu não quero romantizar também o fato de passar necessidade e ficar só olhando as outras pessoas viverem e você não. Gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Tipo assim, não estou romantizando o fato de você ser uma pessoa mais velha e não ter conquistado nada. Não, jamais. Aqui o que eu quero dizer pra vocês é que a gente pode trabalhar, tipo assim, os nossos pensamentos e o nosso... esse anseio, sabe? Trabalhar nossa mente pra pensar que, pô, eu não tô velha, véi. Eu não tô velha, eu posso fazer uma viagem internacional. Porque qual é o problema da minha viagem internacional? A primeira viagem internacional ser aos 30. Ah, não, porque aquela blogueira, ela sempre viajou pra fora. Ela vai para os Estados Unidos desde os 5 anos de idade, que os pais levam ela pra Disney, todo ano ela vai pra Disney. Mano, me fala, cadê o manual da vida, onde está escrito que todas as pessoas... Seria bom? Seria muito bom, obviamente. Gostaria muito que todo mundo conseguisse. Mas me diz onde que é obrigatório todas as pessoas terem esse estilo de vida, ter esse padrão de vida, entendeu? Ter que cumprir essa meta. Por isso que a gente tá ficando doido, a gente tá se baseando em pessoas que tiveram privilégios e oportunidades que não é privilégios e oportunidades de todos nós. É de uma pequena gama da sociedade. E aí a gente pensa, cara, quem que estabeleceu essas metas?
Como eu falei, eu sei que são metas estabelecidas pela sociedade, mas, cara, tem alguém apontando o dedo na sua cara e falando: você é obrigado a conquistar a sua estabilidade financeira aos 30. Glória a Deus se isso acontecer. E tomara que aconteça com você. Tomara que aconteça comigo, porque eu tenho 28 e não cheguei nos 30, às vezes, né? Mas assim, se não acontecer, mano, qual o problema? Você vai conquistar, pode conquistar aos 31, aos 32, aos 40, aos 60, aos 80... Véi, você tem a sua vida aí pra você viver ainda e pra você conquistar isso. Então, tipo assim, a gente fica... Eu lembro que quando eu era mais nova, eu ficava olhando, eu acompanhava a Capricho, né? Eu ficava olhando aquelas blogueiras da Capricho, tipo assim, elas indo pra aquela forma turismo, e aí viajavam pra Disney. E aí a gente fica naquela, mano, como que eu vou conquistar isso? Quando que vai ser a minha vez? Pode ser que eu não faça uma viagem internacional. Pode ser que eu não tenha condições de fazer uma viagem internacional. E aí, a minha vida vai ser uma bosta por causa disso? Não pode ser assim. O que entra em contradição também que também a gente não pode deixar os nossos dias passarem e a gente não correr atrás das nossas coisas. O negócio é que o correr atrás não pode ser o único e exclusivo objetivo da nossa vida, porque vai nos trazer um anseio. Cara, enquanto você tá correndo atrás de coisa que você vai realizar daqui, tipo, 5, 10 anos, o que você tá fazendo agora, entendeu? Tipo assim, você tá sendo uma pessoa que só trabalha, não sai com a sua família, não curte seus pais, não curte seu parceiro, seu namorado, seu marido, mulher, sei lá. Não aproveita o momento com seus amigos enquanto você tá bitolado. Não, eu preciso construir o meu patrimônio porque daqui a 5 anos eu quero, sei lá, ter conquistado o meu primeiro milhão. Tudo bem, você pode trabalhar também, mas... Cara, você tem que viver também a sua vida, viver o presente ali que tá na frente dos seus olhos ali, ó. Sua vida às vezes tá passando, filho, e você tá só nesse negócio, entendeu? De conquistar e conquistar e conquistar e nunca viver. É aquele exemplo que a gente vê das pessoas às vezes, né? Tipo assim, a gente vai trabalhar e conquistar mais e mais dinheiro para chegar aos 60 anos, fazer uma viagem pra fora e não conseguir nem andar direito. E assim, gente, aqui... Pode ser que eu vou me deparar com 2 pessoas nesse vídeo, 2 tipos de pessoa nesse vídeo. As que vão concordar comigo que realmente a sociedade tem colocado esses padrões e pessoas que talvez estão passando por esse tipo de situação, de se sentir pressionado. Ou pode ser que tem pessoas que vão assistir esse vídeo e vai falar assim, não, tudo bem, pra mim tá tudo bem, tem que ter esses padrões mesmo. E cara, beleza, ok, tudo bem. Ninguém é obrigado a concordar. E eu acho, gente, que a gente tem se frustrado mais, talvez nem exatamente pelo tempo tá passando, porque, cara, é inevitável, a gente vai envelhecer. Eu tava até vendo um post ontem, eu acho, do povo comparando o Cristiano Ronaldo há um tempo atrás e ele agora, e colocaram 2 fotos dele, tipo assim, aí falaram, o tempo passou pro cara. Mano, alguém se congelou com criogenia e tá do mesmo jeito do que há 10 anos atrás? Porque, cara, não tem como, mano. A não ser que você enche a tua cara de botox, de procedimento estético, né? E faça 1 milhão de coisas, você vai envelhecer, meu amigo. Você vai envelhecer, véi. Não tem como. A vida é assim. A vida é nascer, crescer, envelhecer, morrer. É o processo da vida. Não tem essa, cara, de você ficar aqui, ó, vampirão, vivendo pra sempre. Então, tipo assim, cara, você vai envelhecer, mano. E eu acho que o ponto principal das pessoas que talvez se sintam assim, talvez de alguma delas, né? Não é o fato de envelhecer, de fato. Porque é inevitável, como eu falei, a gente vai envelhecer. Você pode fazer seus procedimentos estéticos aí, você pode, tipo assim, enganar a sociedade colocando 1 milhão de botox na sua cara, beleza, ok. Mas envelhecer você vai. Todo dia quando chegar seu aniversário, filha, é mais 1 ano na conta ali. Ninguém para aos 18, aos 25 ou aos 30. Você vai passar pelas idades ali, entendeu? Só que assim, eu acho que o que mais tem afetado a nossa vida, assim, principalmente as pessoas que se encontram, principalmente os jovens, as pessoas que estão passando pela fase da juventude e o início da vida adulta, nessa geração de hoje, é realmente ver que a vida tá passando, e ela vai passar, como eu falei, mas sentir que a gente não tá fazendo nada. E aqui, gente, aí eu acho que a gente já entra em outro ponto, que a gente tem que somar vários fatores para isso acontecer, né? Eu tenho, como eu falei, eu tenho 28 anos, tenho vontade de fazer minha primeira viagem internacional. Não fiz ainda questões financeiras. Não fiz ainda. Vontade eu tenho uma certa liberdade de tempo, porque eu trabalho remoto de casa. Eu tenho o Felipe, que é uma companhia que gostaria de viajar comigo, mas por
porque fatores financeiros, nós não fizemos a nossa primeira viagem internacional ainda. Então eu sinto que, tipo assim, a gente tem que olhar a nossa volta e observar também e fazer uma comparação justa com as outras pessoas. Essas blogueiras que eu falei pra vocês que eu observava da época da Capricho, são blogueiras que às vezes cresceram em berço de ouro, os pais sempre tiveram dinheiro, e elas conseguiram fazer essa viagem internacional desde pequenas. Meus pais nunca foram ricos a esse ponto de poder me levar pra fora. Meu pai e minha mãe, se eu não me engano, acho que nenhum dos dois nunca andou de avião, gente. Eu já andei de avião várias vezes. Eu tava até vendo um vídeo esses dias que cabe um pouco nessa reflexão que a gente tá fazendo aqui. Tinha uma mulher, ela postou um vídeo na janela do avião chorando, porque foi a primeira viagem de avião dela e ela achou muito bonito, tipo assim, o avião estar em cima das nuvens. E aí eu fiquei até emocionada de ver, porque eu pensei, eu vi esse vídeo depois que eu tinha voltado do Rio de Janeiro, e aí a gente foi pra São Paulo de ônibus, mas a gente voltou de avião do Rio de Janeiro. E eu pensei, cara, se tornou algo tão normal pra mim, assim, tipo assim, acha uma passagem aérea de promoção, compra. E tem pessoas que nunca fizeram isso, mano. E a mulher, aí tinha uma mulher no comentário comentando assim, eu ainda vou viver esse sonho, se Deus quiser. E aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei pensando, cara do céu, o sonho da pessoa, tipo, fazer uma viagem de avião, mano. E tipo assim, quantas e quantas pessoas não fazem isso, tipo, o tempo todo? Então eu acho que a gente tem que fazer uma comparação justa, sabe? Uma comparação justa. Às vezes o cara que você se espelha, que tem 30 anos e conquistou a estabilidade financeira dele, é filho do dono de uma grande empresa e o menino se tornou, sei lá, cordeiro dessa empresa. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que fazer uma comparação justa. Até pra gente não adoecer, até pra gente ser justo mesmo com os processos da nossa vida, sabe? O que não significa também, gente, que a gente não possa, tipo assim, quebrar ciclos, porque os meus pais nunca andaram de avião, não tiveram essa oportunidade de andar de avião ainda, eu não vou andar? Não! A minha mãe fica super feliz que eu possa andar de avião. Eu tenho certeza que os meus pais, eles se alegram muito, porque eu tô tendo a oportunidade de fazer coisas que eles não puderam fazer. E tô conseguindo conquistar coisas que eles não tiveram essa oportunidade ainda. Por N fatores e N coisas, N motivos. Mas então, tipo assim, a gente tem que ser justo com nós mesmos, com a nossa realidade no momento, entendeu? Essas estatísticas que a sociedade põe sobre nós, realmente esses padrões, eles viram prisões emocionais, gente. A gente fica doido mesmo. É o que eu me pego às vezes, cara, eu acordo. Aí conforme o dia vai passando, eu fico, gente, por que eu tô nervosa, ansiosa com isso aqui? Mano, sei lá, vai dar certo uma hora, eu vou conseguir uma hora, entendeu? E aqui, gente, eu tô dando esse exemplo da viagem internacional, pode parecer fútil pra algum de vocês, mas é um exemplo que eu peguei na minha vida, assim, pra não expor demais também as minhas coisas aqui pessoais, né? Mas um exemplo, mano, uma hora vai dar certo, eu vou conseguir, entendeu? E eu vou travar minha vida porque até hoje não deu certo? Não, cara, toca a vida e vive seu momento ali agora, entendeu? É isso que eu mais tenho buscado, cara. Eu acho que é o que eu mais tenho buscado na minha vida. Eu acho que, eu até falei isso num vídeo meu, eu fiquei tantos anos da minha vida tão ansiosa, tão nervosa, tão assim, receosa com o futuro, ansiosa mesmo com o futuro e com o que poderia acontecer ou poderia deixar de acontecer, ou supondo coisas horripilantes que poderiam acontecer comigo, que eu deixei de viver o presente. Teve uma época da minha vida aí que eu até falei pra uma amiga minha, pra Débora, que tipo assim, cara, eu fiquei meses sem saber o que era dar uma gargalhada, porque eu tava muito ansiosa, muito nervosa, e eu lembro que a gente foi num aniversário dela no boliche, e aí ela convidou uns amigos lá, amigos que se tornaram amigos nossos, também, meus, do Felipe e tal, e assim, a gente riu de dar dor na barriga nesse dia, e aí depois eu mandei até mensagem pra ela, falei, Débora, tipo assim, o aniversário foi seu, mas eu que meio que ganhei um presente, tipo assim, tinha meses que eu não dava uma gargalhada de, tipo assim, de doer a barriga, sabe? Porque muito ansiosa, muito nervosa, muito preocupada em cumprir metas, em cumprir objetivos e padrões que as outras pessoas estão vivendo ou imporam pra gente, entendeu? E assim, cara, a gente tem que viver a nossa vida ali, ó. Pensar nesse negócio. Mano, como a Bíblia fala, a gente não pode impor e acrescentar nenhuma hora da nossa vida, nem um segundo da nossa vida. E eu tento viver dessa forma, sabe? Pensar que tem um tempo exatamente certo para todas as coisas nessa terra. Como diz em Eclesiastes 3. Há um tempo certo para todas as coisas. E isso aqui não é uma cartilha para você também não conquistar suas coisas, né? Como eu falei já durante todo esse vídeo. Não significa também que você não tem que correr atrás e tentar mudar a sua realidade. Mas você não pode ficar bitolado por causa disso. Você não pode surtar.
Você não pode enlouquecer. Como que você vai fazer as coisas da sua vida? Como você vai conquistar suas coisas, seus sonhos, seus projetos, se a sua mente estiver louca, né? Se a sua mente estiver adoecida? Não tem como. Então, eu acho que tudo começa aqui, sabe? É uma mudança de mentalidade mesmo, da gente viver o presente, viver o nosso momento agora, que é o que a gente tem, cara. O amanhã ele vai vir. A Bíblia também diz: deixe cada dia o seu próprio mal. Mano, o amanhã vai vir, tipo assim, eu vou lidar com ele quando ele vier. Eu falei isso num vídeo meu. E eu acho que é assim que a gente tem que viver, sabe? Não bitolado por causa desse relógio invisível que a sociedade tem imposto. Eu acho que é assim que a gente tem que viver. Viver o agora e aproveitar o dia que a gente tem hoje. Com responsabilidade, claro, mas aproveitar a nossa vida. Viver a nossa vida. Aproveitar o privilégio que é estar vivo. Porque eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem é essa questão. Estar vivo hoje, entendeu? Você que tá vendo esse vídeo, você tá vivo, cara, você tá respirando. Espero eu que você esteja saudável, mas sei lá se você não tá, mas vai passar também, entendeu? E é isso, gente, eu acho que é isso. Viver a nossa vida e o presente e ser grato e, tipo assim, conquistar nossas coisinhas, nossas viagens e as coisas que a gente quer, conforme os dias forem passando, e as coisas vão acontecer no momento que tem que acontecer.